Aqui é o Fuja da Bolha Ler, uma reportagem inteira narrada. Bora! A Câmara dos Deputados avançou nesta semana em duas propostas de emenda à Constituição que mexem com bolsos e rotinas de milhões de brasileiros, ainda que em direções bem diferentes. A primeira é a PEC da imunidade tributária das igrejas, aprovada em primeiro turno no plenário e agora encaminhada ao Senado. A segunda é a PEC que põe fim à chamada escala 6-1, cujo texto base foi aprovado em comissão e segue para votação no plenário da Câmara. No caso das igrejas, a proposta amplia a isenção de impostos já existente para alcançar também bens de consumo e serviços ligados às atividades religiosas. A cobertura de centro relatou o avanço em termos factuais, destacando o estágio da tramitação e um dado central: o impacto fiscal anual estimado em cerca de R$ 1 bilhão. Esse número resume o ponto de tensão da medida, ao indicar quanto o Estado deixaria de arrecadar a cada ano com a ampliação da imunidade. A outra frente trata diretamente da jornada de trabalho. A escala 6-1, em que o empregado trabalha 6 dias e folga apenas um, é apontada há anos por sindicatos e movimentos sociais como um regime extenuante. A PEC, aprovada em comissão, reduz a jornada semanal para 40 horas e prevê 2 folgas remuneradas. Veículos de esquerda destacaram a medida como uma conquista histórica dos trabalhadores, enfatizando a proteção contra a exaustão e o benefício especialmente para os de menor renda, que mais sofrem com jornadas longas. Nesse enquadramento, a redução da carga horária aparece como avanço de direitos sociais e correção de uma desigualdade estrutural no mundo do trabalho. É aqui que a leitura das coberturas diverge. Sob a ótica de quem enxerga o tema pela lente da liberdade econômica, a mesma proposta acende alerta. Esse ângulo, que veículos de direita costumam enfatizar, trata a redução compulsória da jornada e a obrigatoriedade de folgas remuneradas como intervenção do Estado sobre a livre negociação entre empresa e empregado. O temor central é o aumento de custos para empregadores, a possível perda de competitividade e o risco de impacto sobre a geração de empregos. Pelo mesmo prisma, a ampliação da imunidade das igrejas tende a ser vista com mais simpatia, como reconhecimento da liberdade religiosa e do papel social dessas instituições. Embora o impacto fiscal de R$ 1 bilhão ao ano também exija, nessa visão, responsabilidade com o equilíbrio das contas públicas. A esquerda inverte o sinal na questão tributária. Para essa cobertura, a renúncia fiscal aberta pela imunidade das igrejas merece cautela, porque o valor que o Estado deixaria de arrecadar poderia financiar serviços públicos e políticas sociais voltadas à população. Assim, enquanto um lado vê na desoneração religiosa um gesto de respeito à fé e à sociedade civil, o outro a observa como mais uma brecha que enfraquece a arrecadação. O que une as duas pautas é o protagonismo da Câmara em decisões que tocam tanto a estrutura tributária quanto os direitos trabalhistas, 2 dos temas mais sensíveis do debate público brasileiro. A tramitação, porém, ainda está longe do fim. A PEC das igrejas precisa passar pelo Senado, e a PEC do fim da escala 6-1 ainda enfrenta a votação no plenário da Câmara antes de qualquer mudança efetiva na vida de empregadores e trabalhadores. O que ainda não se sabe é o calendário concreto dessas votações, o resultado final do texto após as etapas seguintes e como ficarão pontos de detalhe, como regras de transição para a nova jornada e o alcance exato da isenção concedida às igrejas.
Também permanece em aberto a metodologia por trás do número de R$ 1 bilhão de impacto fiscal e as eventuais compensações que o Congresso venha a discutir. Você ouviu a reportagem. Câmara aprova PEC que permite que igrejas paguem menos impostos. Texto vai ao Senado. Publicada pelo Fuja da Bolha, 28 de maio de 2026.